Oi, eu sou a Stephanie Noelle. Essa semana, na verdade, na semana passada, eu fui pra terapia. Eu vou de terça, né? Toda terça é a minha sessão com a minha terapeuta. E ela é ótima. E eu comecei a falar sobre as coisas que eu quero que aconteçam esse ano pra mim. E eu tava contando pra ela sobre como algumas coisas já estão acontecendo, só que eu estou com muita dificuldade de lidar com o fato de que essas coisas estão acontecendo, que é a dificuldade em passar pelo processo. E eu sempre me lembro de um texto de uma amiga minha, da Ana Vitória. Eu vou linkar aqui na caixa de descrição, link de box. A pessoa fica um ano sem gravar vídeo, ela realmente esquece os termos, né? É isso. O link do texto da Ana Vitória vai estar na descrição. E não é o processo do Kafka, o livro, não é processo judicial, mas teria bastante coisa a ver. É sobre o processo da gente conquistar ou fazer ou construir coisas que a gente quer construir, que a gente quer conquistar. Às vezes a gente fica tão focado e tão pensando lá na frente, nessa nossa linha imaginária que a gente desenhou na nossa cabeça, que a gente esquece ou não esquece, mas evita viver ou estar presente no processo disso tudo. E isso causa muita ansiedade, pelo menos em mim, porque eu fico realmente assim, ai, está acontecendo? Está acontecendo? Mas ainda tem não sei o que pra acontecer. Tudo vira só um grande bolo de coisas que vão te garantir um resultado. Só que qual a graça do resultado se você não está presente no processo? O que eu quero dizer é que a gente tem muito essa construção na nossa cabeça de que você precisa ter resultados e que você precisa ter coisas para mostrar para as pessoas que provem que você chegou em algum lugar, que o seu tempo em que você ficou dedicando a fazer algo realmente valeu de algo. Eu lembro que alguns dos meus tios, várias vezes, eles ficavam perguntando se o tempo que eu fiquei gastando, estudando, tinha valido de algo. E aí, no final, a gente quer muito provar que tem alguma serventia, que a gente realmente tem algo palpável, não necessariamente material, mas alguma coisa que você possa se gabar de ter feito e falar, eu fiz isso e não sei o quê. E aí a gente fica com isso na nossa cabeça, que é isso que importa, que é o lá no final do arco-íris. Vai ter o pote de ouro e aí você vai falar, caralho, valeu a pena, olha só esse potão de ouro. Mas e o caminho, né? E o que faz você chegar até lá? E muitas vezes o que faz a gente chegar lá é o que faz valer a pena. Às vezes o chegar lá nem existe. E a gente vai perceber que é um eterno processo. E isso pode parecer um pouco assustador e angustiante, mas se a gente começar a olhar para o processo com mais carinho e com mais interesse e com mais presença, talvez a gente não tenha tanto medo de que o processo seja uma coisa que não acaba. Porque se você pensar, ele não acaba. Só lá realmente quando tudo acaba, quando a nossa vida se finda. E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso e ter esse olhar, porque a gente está virando, se não já somos, pessoas que não estão presentes nas coisas que estão fazendo. A gente está com o olhar e a mente e o coração e às vezes até o corpo não, o corpo fica aqui. Só que tá tudo lá na frente e aí você se descola de tudo, porque você não tá nem aqui e nem lá. Você tá nesse limbo de coisas que ainda não aconteceram. Isso acontece muitas vezes porque a gente só fica sabendo do final feliz das pessoas. Muitas vezes elas têm histórias de sucesso nas quais a gente só sabe da melhor parte, do final feliz, do prêmio que ela ganhou, do dinheiro que ela tem. Mas o que aconteceu até ela chegar lá? Salvo raras exceções em um mundo capitalista que beneficia pessoas que já nasceram com oportunidades garantidas. Muitas de nós e muitos de nós tiveram um longo caminho para chegar até onde chegaram. E a gente fala
pouco sobre isso. Muitas vezes até essas histórias de sucesso, elas são contadas de uma maneira a parecer que foi tudo uma grande linha reta, com picos e momentos super interessantes que fazem aquela história assim, nossa, uau, parece um filme de Hollywood, de tão jornada do herói que é. E na verdade, todas aquelas coisas difíceis e chatas e burocráticas e chatas e falhas e fracassos no meio de tudo isso, as pessoas não falam sobre elas. E aí a gente fica achando que o nosso processo é uma grande merda que não vai levar a lugar nenhum, porque não tem nenhuma semelhança com as histórias que a gente escuta. Outro dia eu li um negócio que eu achei muito bonitinho. É bem essas frases de Instagram, mas eu acho fofo, porque são jeitos fáceis de entender coisas que às vezes são um pouco complexas. A gente compara os nossos bastidores com o resultado final dos outros. Então é como se a gente tivesse, acesso, porque a gente tem acesso a toda a nossa vida e todas as dificuldades e o que tá na nossa cabeça e o que tá no nosso dia a dia. E às vezes que a gente chora no banheiro, e às vezes que a gente tem vontade de desistir, e às vezes que as pessoas falam que é melhor não parar de fazer isso porque não vai dar certo. E às vezes que a gente mesmo duvida da gente, e às vezes que a gente erra e que falha e que tem que começar de novo. A gente sabe de tudo isso. E aí a gente compara toda essa história que parece cheia de buraco com a fulana que está lá num lugar incrível, que você fala, meu Deus, olha isso, duvido que essa fulana um dia chorou no banheiro pensando que realmente, como ela é burra de acreditar que ela pode chegar onde ela quer chegar. Você pode chegar onde você quer chegar. Eu falei que isso não ia ser um vídeo de coach, né? Mas é sério, é importante a gente ter essa visão bem realista de que muitas pessoas que a gente admira tiveram uma história tão complexa e tão difícil, talvez não tanto quanto a sua, talvez um pouco diferente, talvez mais difícil, mas elas estão lá. Salvo aquelas exceções que a gente falou já, né? Que às vezes realmente a pessoa um dia chegou e falou, queria, sei lá, ser presidente de uma empresa. E aí, de repente, ela é presidente de uma empresa. Mas não é sempre que isso acontece, então não vamos pensar sobre essas pessoas. E enquanto eu tava lá falando com a minha terapeuta, eu me dei conta de que eu não tava aproveitando e vivendo essas coisas que estavam acontecendo. Eu não tava curtindo a jornada, eu não tava tornando nada disso prazeroso. Eu tava tornando tudo isso muito difícil e muito pesado. E aí eu ficava tipo, sendo que na verdade isso é uma escolha, eu quero fazer isso, são coisas que eu quero fazer. Se eu não tô colocando minha atenção agora, aqui, nisso que tá acontecendo, nessas coisas que estão acontecendo, e aproveitando e vivendo isso, e fazendo isso de uma maneira gostosa e leve, e de modo que eu ache legal, por que eu tô fazendo isso? Só pra eu chegar em algum lugar e aí às vezes eu chegar nesse resultado e falar, putz, se pá, eu devia ter aproveitado tudo isso aqui, porque só chegar ali não tem o mesmo gosto. Claro que a gente conquistar coisas é legal, é muito boa a sensação de que você conquistou alguma coisa, mas esse caminho é o que propiciou você a estar em algum lugar que você queria estar. E o mais legal que eu acho é que durante o processo, muitas vezes, a gente vai descobrindo se realmente a gente quer aquilo que a gente quer e como a gente quer aquilo que a gente quer e de que maneira aquilo vai acontecer. Em outra sessão de terapia minha, eu falei, cara, eu não chamo minha terapeuta de cara, tá? Mas eu falei, terapeuta, querida, a minha sensação de quando eu quero fazer essas coisas e de quando eu me imagino conquistando isso, meu grande sonho, é que eu estou na ponta de um precipício. Do lado de lá, nem é um precipício, nem é tão longe assim, é bem pertinho, só que tem um precipício. Está o que eu quero conquistar. E aí, tá muito perto. Tipo, eu sinto, eu quase posso tocar, mas tem essa droga desse precipício na frente. Eu sinto que eu preciso pular e sair do outro lado. E sair, do outro lado, que é onde está o meu sonho. Só que tem esse precipício e eu morro de medo de cair. E eu posso cair, eu posso morrer, posso digitar tudo errado. E aí é isso, daí eu não pulo e eu fico sempre na pontinha, assim, com a sensação de que realmente tá muito perto. Mas eu não vou pular porque eu tenho medo. E aí ela me disse, Stephanie, você não precisa pular. O seu processo é, de fato,
construir esse caminho até o outro lado. E aí eu fiquei... Realmente foi um momento muito importante pra mim, porque eu passei muitos anos na minha vida achando que as coisas estavam muito perto e eu precisava, me jogar e, quando na verdade o caminho pra gente conquistar as coisas e os nossos sonhos, ele precisa ser construído. Não é de uma hora pra outra. E às vezes tudo bem, às vezes você vai se jogar e vai dar certo. Mas às vezes é tão mais simples e tão necessário e evita tanto medo e evita tanta angústia. E às vezes você realmente está evitando fazer isso porque você acha que você tem que pular e na verdade você só precisa se dedicar a construir esse caminho, essa ponte. E isso... Terapia é tudo, gente. Que eu tava com essa sensação de eu preciso largar tudo. E não é sobre isso. E é porque a gente não fala do processo que a gente tem essa sensação de que a gente precisa dar um pulo de misericórdia. É assim que fala? Dar um pulão e que, cara, é tudo ou nada. Ou você realmente sai do outro lado, ou você vai cair no precipício e aí, meu filho, já era. Não é assim. Por isso que a gente precisa falar, conversar com as pessoas e não ter tanto medo de falar do que a gente quer fazer, porque a gente tem medo de falhar também, porque isso tira um peso tão grande da gente só precisar ter uma coisa no final para mostrar, sendo que teve todo um grande caminho que, como eu disse, pode nunca acabar e a gente pode ficar para sempre no processo, porque provavelmente é isso, a vida é um longo processo. Se manter resiliente, fazendo coisas. Mas se a gente não achar legal e se a gente não valorizar o que a gente está passando no dia a dia para, sei lá, conquistar coisas, do que vale o que é feito nesse longo trajeto? A gente esquece e a gente não dá valor e a gente finge que isso não existe. Sendo que é nisso que tá o bonito, a beleza da coisa. A gente precisa transformar esse caminho em momentos também que nos dê satisfação e que lembre a gente do porquê que a gente tá fazendo algo. Porque se você acha o processo um porre, talvez você ache o resultado chato também. Só que você idealiza ele porque... dizem que é super legal. Esse momento está te dando a base que você precisa. O que vai te sustentar nesse momento em que você chegar ao pódio. Vamos lá, esse momento de conquista, ele é uma delícia, mas assim que você conquista alguma coisa, não é que você vai subir no pódio e ficar lá para sempre, tal qual uma estátua, carregando o seu troféu. Você precisa, continuar em movimento e as coisas vão continuar acontecendo e você vai voltar a estar no processo. É muito menos sobre o resultado e muito mais sobre o caminho que nos faz chegar lá, beber uma taça de champanhe e continuar caminhando. É isso. E eu acho que é muito sobre esse medo também que a gente tem, esse medo de se mostrar vulnerável, porque o processo, ele implica, sim, você assumir que você quer conquistar algo e assumir pra você e às vezes assumir pros outros, mas às vezes assumir pra gente mesmo é tão difícil quanto assumir pros outros. Acho que por isso também que eu ficava com essa sensação de que pra mim era como pular num precipício, porque eu não queria assumir pra mim que eu precisava sim fazer alguma coisa para conquistar as coisas que eu quero, só que isso implicava em eu mesma, Stephanie, falar para mim, é isso, estou fazendo isso, é real, está acontecendo, estou no caminho. Isso implica aceitar que às vezes a gente vai falhar e que não vai dar certo tudo exatamente do mesmo jeitinho que a gente planejou e que vai ter momentos em que vai ser chato e que momentos que a gente vai querer desistir, mas a gente precisa aceitar isso e aceitar isso é se mostrar vulnerável para si mesmo e falar, eu quero fazer isso. Porque quando a gente fica achando que é só dar um pulo, a gente fica achando que é só dar um pulo e não faz nada em relação a isso, porque afinal quem quer dar o pulo no precipício? E aí você evita também lidar com o fato de que você talvez falhe. Quando você fala, bom, eu vou construir uma ponte, aí no meio do caminho você desiste de construir a ponte metade construída tá lá, tipo um prédio abandonado, metade construído, metade não construído de São Paulo, assim, todo mundo vê que parou no meio. E eu vou ficar sendo sempre lembrada de que eu não construí o resto da ponte e que eu desisti, e meu Deus, e a minha história de fracasso vai ser pra sempre um prédio abandonado, metade construído, metade não construído, em São Paulo. E aí eu vou ter que lidar com isso.
É isso, é sobre ser vulnerável e é sobre aceitar suas falhas e seus erros e seus fracassos, porque nenhuma história de sucesso é feita só de sucesso. Do ponto A até o ponto B existe um longo processo. E aí eu comecei a olhar para isso com muito mais carinho. E foi tipo virar uma chavinha mesmo, de achar mais gostoso e de colocar mais paixão. Não é só tesão no resultado, é tipo fazer sexo, né? Não é só o resultado, é tipo o processo inteiro é gostoso. Se não é, tem que ser. A última coisa que eu queria falar, que me dá um certo medo, é sobre a gente dividir nossos processos e falar sobre o que a gente está vivendo. Uma coisa que eu quero muito fazer e que eu quero muito conquistar é realmente produzir conteúdo do jeito que eu acredito e falar com vocês do jeito que eu acredito, me colocando mais e tentando coisas novas. E eu sempre tive muito medo de fazer isso porque eu tinha muito medo de ficar ruim e de achar que ficou uma bosta e de vocês não gostarem e das pessoas falarem, nossa, que tonta ela tentando fazer uma coisa diferente. E eu vou tentar, porque eu quero fazer isso, esse processo, ser gostoso e ser prazeroso. E sei lá, se um dia eu quiser filmar um vídeo em que eu não falo nada e fico só mostrando umas imagens bonitas, talvez eu faça isso, porque eu quero me investigar e eu quero me descobrir, eu quero que esse processo seja prazeroso e seja legal. E eu tô contando isso pra vocês, porque, nossa, realmente é muito difícil, tá me dando um negócio aqui. Mas a gente tá junto, né? Você aí fazendo as coisas que você quer fazer e eu aqui fazendo as coisas que eu quero fazer e construindo a minha pontezinha, porque eu acredito. E é isso. Construa a sua ponte. Não precisa pular. Um beijo e até depois. Tchau.